Quer dizer, pediu reparação daquela metralhadora que foi reparada, em que vem uma carta em que ele agradece ao chefe de Estado-Maior. Aquela carta foi publicada na África-Asi. A UNITA e os responsáveis pelo acordo negam qualquer fornecimento de armas, fossem elas do Exército ou apreendidas a outros movimentos. Apesar de ser o contrário, o que circula entre militares próximos dos factos. Nem ele pedia, nem nós dávamos, já estava fora do conjunto, nem eu tinha armas para dar. Eu não tinha armas para dar. Eu tinha as armas orgânicas. Quer dizer, isso a mim não me choca-me, porque não é verdade, porque eu não tinha armas. Eu tinha as armas que eram orgânicas das unidades. Eu não ia tirar armas às unidades para dar ao grupo da UNITA, com certeza. Agora, o Exército Português deu algumas armas à UNITA. Eu desminto isto com toda a categoria. Ora, é o meu orgulho pessoal, porque nunca houve. Houvesse, essas armas poderiam passar pelas minhas mãos. Na Comandante-Geral das Forças Armadas da UNITA. Eu teria o conhecimento. Nunca foi entregue nenhuma arma. E eu, uma única arma, uma única que fosse. Houve um combate em que capturamos dois elementos da UNITA, e em que eles nos juraram a pé juntos de que eram abastecidos pelas tropas portuguesas. Para nós isso fazia um bocado de confusão. Eram abastecidos pelas tropas portuguesas por helicóptero, né? Munições. Tanto que eles utilizavam o G3, não era o caso e tal, né? Tinham munições, etc. Munições eram. Agora, armas nossas, creio que nunca foram entregues à UNITA, G3, não é? Na G3, nem muito menos às armeletes de paraquedistas. Mas dentro do material que nós capturávamos, portanto, tanto a AFNLA como a MPLA, muito material desse foi para eles, com munições, não é? Foi para a UNITA. Falando com os soldados da UNITA, eu lhes perguntei, aliás, já lhe disse isso. Eu lhes perguntei, mas porquê que vocês só têm equipamento português? É porque eles nos dão, nos deixam. A gente já sabe onde é que eles nos deixam o equipamento. A gente vai lá. E neste momento o nosso chefe está no Luso, em reunião com o chefe dos portugueses. Foi assim que a coisa me foi vendida. Bem, isto foi no fim de 71, se eu me não engano, mas também poderia ser princípios de 72. As armas dos estoques do Exército, essas não podiam, porque estavam recenseadas, não é? Agora, as armas que apanhavam ao inimigo, depois podiam-se fornecer a outro. Eu não digo que não tenha feito isso. Ou a polícia, ou mesmo os chefes militares. E eu lhes perguntei também, e como é que eles dão as armas? Vocês veem esses soldados? Não, a gente não vê. Nós nunca vimos. Os nossos chefes é que nos dizem onde a gente deve ir buscar as armas. Os portugueses deixaram lá. Não tenho provas disso, mas os dados que me diziam ali alguns oficiais portugueses era que também chegou a receber armas do exército português. Disso não tenho provas. O meu camarada Jordão, camarada da Academia Militar e com quem eu tinha conhecimento há muitos anos, em conversas afirmou-me que ele próprio tinha ido à UNITA, que tinha levado armas, algumas munições, não digo que seriam muitas, mas umas 10, 15 armas, e a partir daí, de facto, com alguma ação diferente da forma de atuar do MPLA, a UNITA, de facto, conseguiu limpar todo o MPLA que estava em força na zona. Embora secreta, a aliança com Savimbi chegava à tropa que combatia no terreno. Sobre as zonas controladas pela UNITA, os militares portugueses percebiam que era diferente a atitude dos seus comandantes. Conforme as funções, uns estavam informados do acordo, outros não. Não, nunca recebemos ordens para não atacar quartéis da UNITA. Simplesmente as missões eram-nos dadas para zonas onde não estivessem quartéis da UNITA. É que é diferente. Como comandante, eu nunca recebi orientações, não assim, para não atacar os portugueses. Eu estava na frente, não assim, mas não me lembro uma vez que eu tivesse recebido, não assim, ordens por parte do comando, não assim, do alto comando, o Dr. Savimbi, não assim, de que não devia se atacar os portugueses.
A Força Aérea sabia, enfim, porque até tinha recomendações especiais para não sobrevoar a área de implantação deles, não é? Onde eles estavam implantados, onde estava o quartel-general do Dr. Savimbi. E nunca atacar, não é? Nem apanhar populações, ali assim, não capturar populações, nem nunca realizar nenhuma ação de combate. A questão das tréguas, nunca houve tréguas entre as forças da UNITA e as forças do exército português. Houve operações que a UNITA foi assaltar com missão de destruição acordelamentos do MPLA, que eu depois fui confirmar se efetivamente esse ataque tinha sido feito. Uma questão de ter a garantia de como é que havia a atuação, como é que a UNITA estava a trabalhar dentro de um quadro de compromisso connosco. A UNITA foi sempre ali um peso nas nossas costas que não permitia nós chegávamos a ficar sem munições. Então vinham as tropas portuguesas atacar e nós éramos só fugir, dar um tiro, pum! E eu perguntei ao Chipenda, olha, Chipenda, como é? Como é essa maca com a UNITA? Com o Savimbi? E o tipo, esse safado Savimbi está com os tugas, disse ele. Tipo, recebe armas deles, tu não sabias isso? Estás a dormir ou quê? A operação foi concebida dentro desse aspecto. Eu atravessei a zona da UNITA. Estava a sul do Minhango e, portanto, foram abertas alas através da zona onde a UNITA estava estacionada para ir a uma zona do MPLA confirmar que a UNITA tinha destruído um determinado objetivo que lhe tinha sido marcado. Por exemplo, havia um quartel português, depois estava o descarregamento deles. O nosso estava mais para cá. E às vezes nós éramos atacados e eles não. Isso criava certas desconfianças, né? Mas como é que é possível? Eles tinham galinhas e porcos nos destacamentos e não eram atacados, né? E nós, destacamentos mais bem disfarçados, escondidos, às vezes éramos atacados. Portanto, aí via-se logo que havia uma colaboração. Não houve nenhum acordo de dizer que não vamos ter a independência ou cessar fogo, não atacar uns aos outros, respeito dessa natureza não houve. Depois confirmei com os homens da UNITA, o Nasal Puno, o Costa Fernandes, etc., disseram que o Savimbi manteve este acordo com a tropa portuguesa sempre secreto. Mesmo os homens mais próximos dele, lá na mata, eles nunca souberam do que estava a acontecer. Ficavam admirados como é que a tropa portuguesa não atacava, porque é que eles faziam ali o congresso e a tropa portuguesa não aparecia. O Nasal Puno disse que chegou a interrogá-lo uma vez, porque havia um helicóptero muito perto. E porque é que o Savimbi não mandou fazer fogo e estava ali muito calmo? Ele disse que não. Disse que devia ser algum helicóptero que veio aí tirar alguma fotografia. Tinham medo. Também estava a recear com por que os portugueses não entram nas nossas áreas para atacar. Tinham outros programas para atacar e eu acabar definitivamente com a UNITA. Então a UNITA estava preparado para essa desconfiança. Aí ia atacar os portugueses cada vez mais. A UNITA que começava a atacar os portugueses, embora eles tinham receio de ir atacar. O próprio Savimbi passou a mensagem às tropas dele e ao movimento da UNITA de que o que estava a acontecer era devido à direção dele. A direção dele era um estratega militar e político, de tal modo inspirado, que afastava as tropas portuguesas da sua zona, não é? A tropa portuguesa tinha receio de atacar a sua zona, não ia ao confronto militar com ele.